Olá, sejam bem-vindos ao módulo 3, Lideranças e Direitos Humanos, com a disciplina Direitos Sociais e Equilíbrio Societário, que será ministrado pelo professor Henri Davi Grazinoli. O professor Henri possui graduação em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, atualmente é professor do Instituto Metodista Bennett e professor da Universidade Católica de Petrópolis, atuando principalmente nos seguintes temas: cidadania e direito brasileiro. Estamos à disposição para o que vocês precisarem através do e-mail cursopós@lionsliderança.org.br. Até uma próxima. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de pós-graduação em Desenvolvimento e Liderança. No módulo 3, a nossa disciplina é Direitos Sociais e Equilíbrio Societário. Eu sou o professor Henri e espero que sejamos felizes na difícil missão de transmitir as bases do conhecimento sobre os direitos sociais nesse curto espaço de tempo. A gente não tem muito tempo para falar, a ideia são 3 aulas de aproximadamente 20 minutos, 25 minutos, meia hora cada aula. E explicar um pouquinho o que é a nossa disciplina, né? Quer dizer, o conceito jurídico de direitos sociais e o equilíbrio societário, quer dizer, o reflexo dos direitos sociais, né, dos seus conceitos, os conceitos atuais, os conceitos contemporâneos, na formação das empresas, na atuação das empresas, né, como elas atuam hoje no mercado, considerando que nós estamos aí num regime capitalista, né, um regime liberal capitalista de mercado e que, evidentemente, a questão econômica tem uma influência muito importante em todo o processo social, né? Eu queria, antes de mais nada, fazer uma breve reflexão sobre o nosso curso e, a partir de uma pergunta, né, que tipo de líder nós pretendemos formar? Nós estamos investindo ou tentando, digamos assim, aprimorar que tipo de liderança, né? E eu creio que a grade curricular demonstra com clareza que a busca é pela formação de lideranças que tenham um compromisso, digamos assim, social, não é? Um compromisso com os bons valores éticos, aqueles voltados para o respeito aos direitos fundamentais, né, da dignidade da pessoa humana, a preservação da qualidade de vida, da liberdade, né, e da prática da solidariedade. Então, meu primeiro registro sobre essa reflexão, eu quero aqui trazer à colação as palavras de Deepak Chopra, que é um autor cujo livro está na nossa bibliografia, né, básica da disciplina, né, onde Chopra, sobre liderança, ele diz o seguinte, né, deixa eu puxar aqui a minha lembrança aqui, abre aspas, a verdadeira liderança começa em um nível espiritual. Muitos pensam que ser líder é ter poder, popularidade e fama. Mas se deixarem de lado o próprio ego e focarem para além dos próprios desejos, verão algo bem diferente. A paz e a clareza que só a alma possui. Ora, então, trazermos aqui a consciência de liderança, mas com seu aspecto eminentemente humano, né? Dentro de um procedimento, dentro de uma prática ética. Então, nós constatamos que a partir de um conceito como esse, não é fácil, não é uma tarefa fácil formar líderes com esses atributos, mas temos que trabalhar para isso, né? E eu espero poder dar uma contribuição através da minha modesta participação aqui para esse fim, né? Então vamos lá, iniciando, o primeiro caminho é o que são os direitos sociais, né? E essa expressão direitos sociais, ela nos dá de imediato uma ideia de coletivo, né, de conjunto. Mas que conjunto é esse? Onde estão relacionados, sistematizados, positivados como normas ou princípios de direito, né? No Brasil, nós podemos usar como documento base, né, da positivação dos direitos sociais a Constituição Federal, a atual Constituição Federal de 1988.
não é? E eu quero fazer uma observação para os alunos, para os participantes do nosso curso, que eu considero, eu levo em consideração na minha palestra, não é? O fato de que nós estamos falando para um universo de estudantes que tem diversas formações, diversas graduações, não são só, não se trata apenas de estudantes que têm graduação em Direito. Por isso eu tenho um cuidado de simplificar, não é? Ao explicar determinados conceitos, para que a gente possa ter um entendimento e absorver, digamos assim, o básico, né? O essencial desses conceitos, ok? Muito bem, então, nós vamos recorrer e vamos partir da definição do que são direitos sociais, como eu disse, a Constituição Federal de 88, que no seu artigo 6º, né, capítulo 2º, dedicado exclusivamente aos direitos sociais, diz o seguinte, artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, vejam, o conceito que está na Constituição, no seu artigo 6º, nos dá a ideia de algo coletivo, né? De algo que atinge a um universo de pessoas. Mas aí eu quero chamar a atenção que, para que nós possamos entender o que são os direitos sociais de uma forma mais precisa, nós precisamos fazer uma viagem a um artigo anterior da Constituição, que é o artigo 5º, e falar sobre os direitos individuais, não os sociais, os individuais fundamentais. Direitos fundamentais individuais que já foram, inclusive, abordados aqui no curso em outras disciplinas, mas que eu tenho que chamar agora para vocês a atenção a isso, exatamente porque é preciso entender o que são os direitos individuais para, então, saber o que são os sociais, porque os sociais são, dentro dessa ideia de coletivo, né, de atingir ao grupo, ele tem como fundamento, como essência, os direitos fundamentais. Então, nós vamos fazer uma retrospectiva, né? Vamos voltar ao artigo 5º, que são os artigos que falam dos direitos individuais. Aliás, o artigo 5º da Constituição brasileira é o mais famoso, né? É o artigo mais badalado, todo mundo já ouviu falar dele, ou do rol, tem um imenso rol de direitos, né? Nessa Constituição, que é muito grande, a Constituição brasileira é enorme, são 250 artigos, e se somarmos as disposições transitórias, se somarmos parágrafos, incisos, nós estamos falando, gente, com folga, de mais de 2.000 dispositivos. 2.000 dispositivos, uma Constituição imensa, que foi feita em 1988, claro que nas circunstâncias da época, e o direito tem isso, como a história, a nossa vida, tudo tem ligação direta com um contexto histórico, social que a gente vive naquele momento. Hoje, passados aí quase 40 anos, 30 e poucos anos da Constituição, já se fala em reformas, muita gente acha que ela já está um pouco superada em alguns pontos, mas se considerarmos o histórico de constituições brasileiras, desde a primeira Constituição, a Constituição do Império de 1824, a Constituição de 88, eu modestamente considero uma ótima Constituição, extensa, mas que naquele momento era necessário para que a gente pudesse realizar, vamos dizer assim, proclamar uma série de direitos e deveres que a sociedade brasileira clamava, não é? Muito bem, então, voltando aqui à questão dos direitos individuais, eu vou ler para vocês o artigo 5º da Constituição, que fala dos direitos individuais, né? Eu só o caput, porque ele tem mais de 50 incisos, né? Mas ele diz assim, olha lá, artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Olha que expressão, é muito conhecida. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí vem um rol de incisos e parágrafos
que descreve todo esse universo, né, esse universo lindo de direitos individuais, direitos da pessoa. Então vamos lá, artigo 5º, direitos individuais, artigo 6º, direitos sociais. Mas, Henry, você falou direitos sociais, ideia de coletivo, e os direitos individuais, ideia de indivíduo. Como diferenciar isso? Eu dou várias dicas, uma delas é a seguinte: ora, no campo dos direitos individuais, por exemplo, o direito à liberdade, né? Você tem ali, por exemplo, um dos incisos fala que ninguém sempre pode ser preso, senão com ordem judicial ou em flagrante delito, né? Você tem o direito ao direito de ir e vir, à liberdade. Esses direitos individuais, que estão no artigo 5º, eles são colocados como um patrimônio pessoal, individual, e que deve ser respeitado principalmente pelo Estado, nas relações do Estado com as pessoas, com os indivíduos, na sua dimensão pessoal e individual, né? Então, é mais assim uma espécie de uma declaração, uma proclamação, que diz, olha, esse teu patrimônio de direitos é esse aqui. Você tem o direito, por exemplo, da livre associação, você tem o direito de exercer o seu trabalho que você quiser, você tem direito à integridade física, e aí você vai ter essa lista imensa. Ora, o principal ator que é chamado aí para respeitar e para zelar para que você possa exercer esses direitos em sociedade é o Estado, são os órgãos, o poder público, toda essa relação que nós temos com o Estado, até porque a Constituição de 88 foi feita numa época em que se falava em liberdade política, nós tínhamos saído de um regime militar, alguns chamam de ditadura, outros chamam de revolução, não é o caso aqui de discutir isso, mas realmente o momento era um momento de clamar e de proclamar de uma forma assim muito extensa esses direitos individuais, né? Liberdade, igualdade, e todos são iguais perante a lei. Eu quero chamar uma atenção aqui, viu, gente, para uma questão que causa muita confusão, principalmente para aquele que é leigo no direito. Todos são iguais perante a lei. Como que é isso? A lei tem que tratar todos de forma igual? Não, não é isso. Aliás, a lei que trata todos de uma forma igual, ela é injusta, ela causa desigualdade, porque nós somos diferentes. Quando o legislador coloca ali todos são iguais perante a lei, ele quer dizer que todos nós estamos submetidos ao império da lei. Ninguém na sociedade brasileira pode dizer, eu estou fora disso, a lei não é comigo. Não, não, não. Nós vivemos numa sociedade que proclamou o Estado democrático de direito, e Estado de direito é aquele Estado onde você tem um sistema de leis e essas leis têm que ser respeitadas para todos. Então, você não pode se colocar fora, estou fora me inclua fora desse Estado de direito porque eu não quero me submeter à lei. Então, todos são iguais perante a lei, é isso. A igualdade no sentido de estar submetido à lei e não de ser tratado de forma igual pela lei. Aí a questão já é a isonomia, e é uma outra história diferente do que nós estamos tratando aqui. Então, ok? Direitos individuais, artigo 5º. Aí você tem o direito social. Expliquei já aqui a diferença entre o individual e o social, e eu quero acrescentar também uma situação que é a seguinte, um entendimento, né? Quando a gente proclama uma Constituição, e assim foi em 1988, nós estamos tratando de um quem é que faz a Constituição? Não é? Quem é que fez essa Constituição? Foram os deputados constituintes que foram eleitos para a Assembleia Constituinte. Mas em tese não, na verdade, sob o ponto de vista objetivo, aqueles deputados foram eleitos pela população para fazer a Constituição que pudesse transcrever, refletir a vontade da sociedade naquele momento. Essa era a função do legislador. E para isso existe aquele instituto que nós conhecemos, nós, pelo menos juristas, que é o poder constituinte. Poder constituinte é a capacidade que a sociedade tem, diretamente ou através de representantes eleitos, de fazer a Constituição, proclamar a organização do Estado, os direitos e deveres, da forma como ela desejar, isso sempre representando, digamos assim, a vontade dessa população, ok? Então, nesse diapasão, nós temos como exemplo, né, e eu peço licença para destacar aqui, na fundamentação dos direitos individuais e dos direitos sociais,
não é? Eles têm uma história, nós vamos falar um pouquinho, vamos resumir um pouco o trajeto histórico do desenvolvimento desses direitos, mas é preciso, certamente, no que diz respeito à Constituição atual, destacar que tipo de valor influenciou a proclamação e a elaboração daquele rol de direitos que nós encontramos no artigo 5º e no artigo 6º, não é? E eu quero destacar, então, a influência, né, da Igreja, né, do pensamento da Igreja cristã, principalmente a católica, né, na formulação desses direitos. Por quê? Porque a contemplação, né, o estudo, o exercício, a formulação e o exercício de direitos humanos fundamentais e de direitos sociais tem a ver essencialmente e como ponto de objetivo principal a realização e o respeito à dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa humana. Não é? E aí você tem que formular, então, esse conceito, entender o que é a dignidade da pessoa humana, e eu acho que nada melhor do que a formação cristã para explicar isso, porque é influência no mundo ocidental, não só do Brasil, como também na maioria dos países ocidentais, né? E eu vou destacar aqui para vocês, eu vou ler um documento, quando essa Constituição estava sendo elaborada, em 1986, ela começou a ser trabalhada pela Assembleia Nacional Constituinte, chegando em 88, quando foi promulgada, nesses 2 anos. Houve um documento que foi elaborado pela CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, foi uma carta-declaração elaborada em 1986, divulgada para a sociedade, mas principalmente encaminhada aos constituintes, aos deputados que estavam fazendo a Constituição. E eu vou ler uma parte desse documento que é muito importante, que baliza praticamente tudo que se fala em termos de dignidade da pessoa humana, o que ela reúne. Eu vou ler aqui uma publicação que está no livro do professor Dr. Kleber Francisco Alves, meu colega professor na Universidade Católica de Petrópolis, no curso de Direito, cujo título é O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, o enfoque da doutrina social da Igreja, né, na página 158. Vou pedir licença a vocês aqui para ler esses 3 parágrafos que são muito importantes e que, vamos dizer assim, balizam, né, o que a gente tem hoje na nossa Constituição relativamente à dignidade da pessoa humana, o conjunto de elementos, de direitos, de necessidades humanas, vamos colocar assim, que traduzem esse conceito de dignidade da pessoa humana. Então vamos lá, na página 158 do livro dele nós temos, abre aspas, todo ser humano, qualquer que seja a sua idade, sexo, raça, cor, língua, condição de saúde, confissão religiosa, posição social, econômica, ideológica, política, cultural, é portador de uma dignidade inviolável e sujeito de direitos e deveres que dignificam em sua relação com Deus como filho, com os outros como irmão e com a natureza como Senhor. Por isso, todos os seres humanos são fundamentalmente iguais em direitos e dignidade, livres para pensar e decidir de acordo com a sua consciência, para expressar-se e organizar-se em associações e buscar sua plena realização, mas em profundo respeito à liberdade e à dignidade dos outros seres humanos, tendo sempre em vista o bem comum. Mas não é suficiente o reconhecimento formal dessa dignidade e igualdade fundamentais. É preciso que esse reconhecimento seja traduzido na promoção de condições concretas para realizar e reivindicar os direitos fundamentais de todos os homens e de todas as mulheres, tais como o direito à vida. Olha, eu li o artigo 5º, direito à vida, e a um padrão digno de existência, direito à saúde e ao lazer, direito à educação, inclusive religiosa, e a escolher o tipo de educação desejada para os filhos, direito à liberdade religiosa, direito ao trabalho e à remuneração suficiente para o sustento pessoal e da própria família, direito de todos à propriedade, submetida à sua função social, direito de ir e vir, direito de entrar no país e dele sair, direito à segurança,
a preservação da própria imagem e a participação na vida política. Olha só que bonita essa declaração e como isso serviu de base, porque se você vai lá ler o artigo 5º, você vai encontrar, está tudo lá na Constituição, tudo que está aí. Portanto, uma influência importante, não é, do conhecimento e da experiência cristã. Aliás, o que somos nós, afinal de contas? A sociedade ela é o quê? Resultado de nossa cultura, resultado de nossas necessidades e de nossas crenças. É assim que funciona, né? Então, essa é, sem dúvida nenhuma, um magnífico rol de direitos fundamentais e também a base para a construção dos direitos sociais. Portanto, meus amigos, entendidos sobre o que sejam os direitos individuais, retomamos, finalizando essa etapa, dizendo que são direitos sociais. Eu vou dar uma definição para vocês aqui, né? Deixa eu levantar aqui, está tendo dizendo que são entendidos sobre os que sejam os direitos individuais, retomando, finalizando a etapa, dizendo que direitos sociais são os direitos das pessoas projetados na dimensão social coletiva, ou seja, na perspectiva de que, por exemplo, se temos o direito individual à vida, como proclamado no artigo 5º, ele deve ser respeitado e preservado pelo Estado a priori, mas também, aí entra na sua dimensão social, respeitado e zelado pelo conjunto da sociedade, né? Não só pelo Estado, mas pelos poderes constituídos, mas pelas empresas, pelas associações, pelas entidades. Então, essa é uma função importante, o que diferencia um pouco essa categoria de direitos sociais. Direito social é a busca para a realização do direito individual, né, cuja essência é o respeito e a realização da dignidade da pessoa humana, mas agora numa dimensão coletiva. Vejam como é interessante, como é bonito, né, essa declaração, a Constituição. Para você que não é jurista, que é leigo do direito, eu diria o seguinte: a Constituição é um paraíso. Quando você vai ler a Constituição e toda essa proclamação de direitos e deveres, me dá aquela vontade, opa, onde está isso? Eu quero viver nesse lugar. Óbvio que aí a gente fala só em proclamação de direitos, mas tem também a questão da realização, da efetivação. E esse é, sem dúvida nenhuma, o grande desafio da sociedade contemporânea. É um desafio imenso, não é? Mas que, de certa maneira, digamos assim, é a nossa saga, né? É a saga de buscar realizar esses direitos todo dia. E para isso utilizamos a nossa evolução, utilizamos o poder econômico, utilizamos a tecnologia, a ciência, enfim, tudo aquilo que que se apresenta nesse aspecto. Então, nessa primeira aula, eu vou encerrando a primeira aula por aqui, dizendo a vocês que fizemos uma diferenciação e um pouco conceituamos o que são os direitos sociais para que a gente possa, já na próxima aula, entrar na questão do equilíbrio societário. Até já! Então, pessoal, em nossa segunda aula, né, da disciplina Direitos Sociais e Equilíbrio Societário, fazer aqui um pequeno histórico sobre o desenvolvimento dos direitos sociais, individuais e sociais, não é, na sociedade, um breve histórico, mas é importante porque a história explica muito, como eu disse já na aula anterior, a história explica muito o nosso caminho, né, o caminho que levamos para chegar até aqui. E lógico que os fatos e os momentos, quer dizer, os acontecimentos do momento, a gente tem sempre que olhar sob o ponto de vista do contexto histórico em que eles estão inseridos, não é? Senão a gente começa a olhar, não dá para olhar a história, é errado olhar a história sob a perspectiva de hoje, né? Isso não é possível. Então, por exemplo, no caso do desenvolvimento dos direitos individuais e sociais, né, nós sempre tivemos sujeitos à evolução de acordo com as circunstâncias, como eu disse, nossos conhecimentos, a cultura, a tecnologia, as crenças do momento e, claro, o sentir, né? O que eu chamo de o sentir de cada pessoa, né? O sentimento típico e próprio de cada ser humano. Algo que trazemos aqui dentro, né? De onde vem, né? De onde vem esse sentimento? Há um conjunto de necessidades básicas que o ser humano percebe desde o seu surgimento, não é? Que é a luta pela sobrevivência, né? O sentido de liberdade, né? A questão da justiça, o senso de justiça, isso tudo vem desde os primórdios, né? Foi assim, e a história, em parte, registra isso, né? Eu costumo dizer também, repetir o que alguns historiadores falam,
que nós, durante muito tempo, demos valor só para a história que estava escrita, né? Quer dizer, a história escrita, a história registrada, ela sempre teve um valor muito maior. Hoje, o conhecimento contemporâneo, ele diz que não vale só o que foi escrito, a história vem antes da escrita, né? A história humana está muito antes do que se escrevia. Então, é preciso olhar os métodos, a cultura, a história que foi passada de boca em boca, de pai para filho, não é? Essa história que foi hereditariamente sendo transmitida e que só foi ser registrada com a escrita muito tempo depois, não é? 250 milhões de anos atrás, nós já tínhamos aí a humanidade, 300 milhões de anos atrás, e ela tinha já um acontecimento, as coisas já estavam acontecendo, né? Suas crenças já surgiam, os mitos e tal. Eu gosto de colocar assim no período, começando pelo período pré-histórico, onde nós já sabemos, a ciência já demonstrou, que os grupos eram nômades, né? Os grupos humanos circulavam aí pelo território, atrás de comida, bebida, né? Atrás de alimento, e não tinham uma residência fixa, não se abrigavam em locais próprios. Eu tenho a impressão que um fato importante que deve ter mudado, interferido, digamos assim, na mudança de hábitos dessas tribos nômades, né, foi o fato, por exemplo, das mulheres grávidas, né? Quer dizer, a mulher quando está grávida, ela em determinado momento ela passa a ter dificuldade de locomoção, não é? E no período de gestação e pós-gestação, então nem se fala. Então eu tenho para mim que esse movimento, né, constante dos grupos foi influenciado, e aí a decisão de abrigo, né, de se fixar em um local definido durante a gravidez e o período de gestação. Então, porque senão eu tenho a impressão que muitas vidas se perdiam, né, tanto de mães quanto de fetos e de recém-nascidos, por conta desse processo, dessa dinâmica de trânsito o tempo todo dessas tribos. Então, olha, vejam que eu acho que as mulheres, desde o início, tiveram essa importância fundamental, né, de influenciar. Elas, em determinado momento, verificou-se que a mulher, quando estava grávida, precisava ter um local, um abrigo com mais segurança para ela, para o bebê e tal. E isso acabou levando os grupos a uma fixação maior nesses períodos, principalmente delas, né? E eu acho que, em decorrência dessa fixação, e alguns autores também defendem essa posição, inclusive antropólogos, a partir do momento que a mulher, que esses grupos têm um local fixo, né, eles vão se alimentando, vão jogando sementes e restos de alimentos ali pelo terreno onde ocupam, e em determinado momento percebem que aquilo germina. Quer dizer, que o alimento, a fruta e tal que tinham comido, jogou na terra, germinou. E eu acho que decorre daí a descoberta, eu e alguns pesquisadores, evidentemente, daí a descoberta da agricultura, né? Eu acho que a mulher, além dessa função extraordinária de garantir a vida, né, e a reprodução humana, ela também descobriu a agricultura, ou propiciou a descoberta da agricultura. Essas mulheres são maravilhosas, né? Essa que é a verdade, são maravilhosas. Então, vejam, essa evolução, ela vai levar, esse processo vai nos levar a constatar de que, a partir da fixação desses grupos, não é, você tem aí uma construção social que modifica completamente a cultura dos grupos e da sociedade, né, das tribos e tal, etc. Até chegarmos aos valores de hoje, nós demandamos muito tempo, quer dizer, da pré-história, olhando a história não escrita e escrita, nós vamos ver que até pelo menos 3 séculos atrás, né, nós ainda estávamos num processo de desenvolvimento muito lento, né? De 300 anos para cá, o desenvolvimento social, a construção desses conceitos, a luta pela liberdade, pela reorganização do Estado, o reconhecimento dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana, né, dos direitos humanos, andou mais rápido de 3 séculos para cá. Então a gente dá um salto, né, da pré-história e nós vamos nós vamos chegar até, vamos colocar aí,
a Grécia Antiga, né? A Grécia Antiga. E na Grécia Antiga, eu quero lembrar aqui um episódio que talvez marque, e marca para nós juristas, o surgimento, digamos assim, a primeira vez de uma tentativa de uma formulação da ideia de igualdade, da ideia de justiça. Não é? Eu me refiro ao julgamento de Sócrates, né, que acontece na Grécia Antiga. Sócrates era acusado de subverter a juventude, com as ideias dele, com as palavras dele, com os ensinamentos. E ele, então, é submetido a um tribunal, não é? Um tribunal que era um tribunal formado por pessoas, eu diria, não era um tribunal democrático, justo, igualitário. O tribunal já estava preparado para condená-lo, e a condenação lá era a morte. Não é? No caso de Sócrates, ele estava sendo acusado, como disse, de subverter a juventude. E Sócrates, na sua defesa, Sócrates em defesa própria, ele levanta, é o primeiro registro que nós temos de alguém levantando a questão da igualdade. Quando ele dizia, olha, vocês têm que ouvir os meus argumentos, vocês têm que ouvir o que eu uso a favor da minha defesa, e não só partir do pressuposto que vocês vão fazer um julgamento, mas que vão considerar a acusação como verdadeira. Isso não é julgamento. Então é preciso que haja justiça, ele dizia, e justiça se faz com igualdade, ouvindo acusação e defesa de uma maneira equilibrada. Né? E Sócrates ali então formula sua defesa com aquela capacidade extraordinária, um filósofo importante, e ao questionar, né, ao clamar por um julgamento justo, né, ele leva os julgadores a uma reflexão. E o que poderia ser nesse julgamento, digamos assim, um julgamento onde ele teria 100% do júri contra ele, ele até conseguiu convencer boa parte dos jurados a favor da sua inocência, ou da sua absolvição, considerando, inclusive, que não era crime, ele não estava subvertendo a juventude, ele simplesmente transmitia conceitos e conhecimentos que ele considerava importantes naquele período. Né? E quase ele é absolvido, ele foi condenado por uma margem até pequena, considerando os demais julgamentos na ocasião. E acabou sendo condenado, foi obrigado a ceifar a própria vida, tomou veneno, tomou cicuta e morreu. Mas ali, o julgamento de Sócrates é um momento em que nós temos ali um marco, sob o ponto de vista jurídico, dessa discussão sobre igualdade e sobre justiça. Não é? Aí damos um salto, de novo, saímos da Grécia Antiga, e nós vamos chegar a um momento que para nós é decisivo. Os juristas, até os mais, digamos assim, os mais céticos, eles reconhecem que esse momento da história marca definitivamente o surgimento e vamos dizer assim, a integração nos valores, no patrimônio das pessoas, de uma série de direitos individuais, que vão chegar aos dias de hoje. Eu estou me referindo ao momento, sair da Grécia Antiga, a chegada de Jesus de Nazaré. 2000 anos atrás, quando Jesus aparece no cenário da humanidade, realmente é que a gente tem ali o delinear, né, o início de forma transparente, objetiva e fundamentada, né, o entendimento da existência de uma categoria de direitos próprios, inerentes à condição da pessoa humana, direitos eternos e universais, como aponta Salomão Ismael Filho, né, em sua obra Direitos Sociais, livro também que faz parte da bibliografia da nossa disciplina, né? Obviamente que a cultura que irá se formar a partir dos postulados de Jesus não vai ser perfeita, porque ela vai ser desenvolvida pelos homens. As imperfeições vão acontecer, mas sempre você tendo a base, a luz daquelas questões que Jesus levantou como sendo os direitos, a condição, a dignidade da pessoa humana, o direito que muitos chamaram também de direito natural, né, o direito, a disciplina jurídica, o estudo jurídico do direito nos traz a figura do direito natural, que é um pouco contestado por alguns, mas que para nós é a base de tudo que foi construído até chegarmos nos dias de hoje. Eu li para vocês aqui já
aquele documento cristão que foi remetido à Assembleia Constituinte Brasileira, que mostra definitivamente essa visão. Mas, obviamente, que depois de Cristo, a sociedade vai pegar, ela vai evoluindo aos poucos, né? E esses direitos, essas bases, elas vão sendo muito defendidas pela Igreja, não é? Mas demora 1000 anos, né? E a gente vai ter problemas, né, no respeito a esses direitos, continuar tendo problemas, né? Mas eu tenho a impressão que essa base ficou e ela hoje ilumina e orienta praticamente toda a ação social, toda a proclamação e a luta pela realização da dignidade da pessoa humana. Esse estágio, e eu saio, não é, do ano 1 depois de Cristo, e até 453, e depois de 453 até 1400, que é o período da Idade Média, o período chamado da Idade das Trevas, né? Porque realmente nós não vamos evoluir muito. A Idade Média é marcada por um sistema de organização de poder em cidades, em territorial, governos territoriais, onde o poder, a força, a manutenção, os feudos, né? O feudalismo, isso vai implicar diretamente na organização social e no exercício de direitos, né? Poderes absolutos dos monarcas, dos governantes, dos imperadores, dos reis, enfim, daqueles que tinham o domínio, que tinham as forças militares na mão e que dominaram. Então, a Idade Média, ela vai, aí, historicamente, o marco histórico, até 1450, mais ou menos, com uma evolução muito lenta, muito lenta. E nós chegamos, então, aos anos de 1400, 1450, que é marcado pela chegada da Era das Navegações. E com a Era das Navegações, a Europa, ela assume um outro caminho. Mas eu quero lembrar, eu quero fazer um registro aqui, recuar um pouco de 1450 para 1215, 1215, Inglaterra. Tinha lá um rei chamado João Sem Terra, e nós, no estudo do direito, nós registramos esse ato de 1215 como um fator importante que quebra um pouco o gelo, né, daquele período difícil, de trevas, no que diz respeito a direitos das pessoas e a relação das pessoas com o poder, não é, com o poder político, o poder do Estado. Em 1215, há um movimento na Inglaterra, né, no reinado do rei João Sem Terra, onde a sociedade estava cansada da pressão, não é, que havia do rei. A sociedade, o rei tinha o poder de decidir, definir o que era crime, não é? De um dia para outro, você não dar bom dia pela manhã, num exemplo assim bem esdrúxulo, olha, se não der bom dia ao outro é crime, você pode ser morto. Poxa, mas eu não sabia disso, ninguém me falou nada. Como assim? De onde surgem essas leis? Quem define o que é crime? O rei não pode ficar com esse poder. Então, em 1215, após uma revolta, né, um descontentamento popular, a classe burguesa, principalmente aqueles que detinham poder econômico, né, sempre o poder econômico influenciando, líderes passaram a liderar esse sentimento social, onde disseram, olha, nós não podemos viver mais dessa maneira, nós precisamos saber, nós temos que ter leis escritas e saber com antecedência o que podemos e o que não podemos fazer. Então surge aí a famosa Carta Magna, daí vem a expressão que as constituições usam até hoje, de Carta Magna, o Magna Carta, que foi o rei João Sem Terra, que pressionado acabou tendo que escrever uma série de direitos e condutas, o que podia, o que não podia, o que seria crime, o que não seria crime, e aí o surgimento não só do primeiro, vamos dizer assim, embrião sobre o que seriam as constituições como leis fundamentais do Estado, 1215, Inglaterra, rei João Sem Terra, e também um princípio que nós chamamos no direito de princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. O que é isso? É um princípio que estabelece que as condutas antissociais, as condutas que a sociedade recrimina, seja de forma civil ou criminal ou penal, elas têm que ser previamente escritas e informadas. Eu tenho que saber o que é crime e o que não é, o que eu posso fazer e o que eu não posso.
É um direito que eu tenho, afinal de contas eu não posso ser informado no dia seguinte que o ato que eu pratiquei ontem era crime. Então o princípio da reserva legal, né, nullum crime, nulla pena sine lege, não há crime sem prévia cominação legal. Isso é uma conquista que vem a partir de 1215. Então tem esse fator da Carta Magna do rei João Sem Terra de 1215, e aí a gente avança e chega à época das navegações, não é? Ali 1450, 1500, que vai provocar uma revolução importante na Europa. Por quê? Porque a saída das grandes sociedades europeias, né, para a conquista de outros territórios, né, na África, na América do Norte, na América do Sul, vai trazer riqueza, vai trazer uma perspectiva diferente. Os estados europeus, as monarquias, principalmente eram monarquias, elas vão se organizar de uma maneira diferente. Então aí a gente tem o surgimento, né, segundo a divisão que os historiadores fazem, a classificação que eles fazem, a gente tem aí 1450, 1500, o início da chamada Idade Moderna, né? Essa Idade Moderna que vai ser considerada como tal até o final do século XVIII, né? Quer dizer, ali por 1800, de 1500 a 1800, 300 anos aí a Idade Moderna, para depois então virar a chamada Idade Contemporânea, que a gente está vivendo até hoje. Tem, alguns chamam de pós-contemporânea, enfim, são classificações aí pós-moderna, mas isso para nós não interessa agora. O que interessa é fazer essa definição. A partir no início da Idade Moderna, que são dos anos de 1500, essa nova organização social, né, ela vai provocar as transformações. E aí surge um fenômeno que é interessante, porque nesses 300 anos, que vão de 1500 a 1800, os países europeus vão conquistar novos territórios, vão submeter muitas sociedades ao seu jugo, né, ao seu domínio, e ao mesmo tempo que essas nações enriquecem com a riqueza que trazem de outros continentes, ao mesmo tempo elas vão enfrentar uma contradição, né? Que contradição é essa? Que esses povos, ao longo desses 300 anos, começam também a lutar por sua liberdade, né? E é a luta pela liberdade desses povos colonizados pelos europeus, né? Por essas potências europeias, Inglaterra, França, Portugal, Espanha. É dessa luta que nós vamos ter, no final do século XVIII, dois marcos que são essenciais para a conquista definitiva do constitucionalismo, da proclamação dos direitos humanos, da conquista do conceito definitivamente de liberdade, de democracia, que são dois eventos importantes. 1776, a Revolução Norte-Americana, a Declaração de Direitos Norte-Americana, quando os Estados Unidos, criado os Estados Unidos da América, se libertam do domínio da Inglaterra e proclamam aquela carta, aquela declaração da Virgínia, que é uma declaração que é base, né? uma declaração de direitos humanos que serviu como base para tudo que se formulou dali por diante. E logo após a Revolução Americana, a Revolução Francesa, que tinha inspiração também, um pouco inspirada na Carta da Virgínia, mas que já tinha influência daquele pensamento, daquela construção dos intelectuais, dos políticos, daqueles que queriam a liberdade, né? E os franceses trabalharam a Revolução Francesa com base naqueles conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, esse tripé, esse trio de princípios, de conceitos que todo mundo conhece. Então, a independência norte-americana, a Revolução Norte-Americana e a Revolução Francesa são os dois eventos. Tem outros, mas esses são os principais que vão dar o tom e que vão, no final da Idade Moderna, no ingresso da Idade Contemporânea, influenciar o constitucionalismo e influenciar a construção do conceito que nós trabalhamos lá na nossa primeira aula, direitos fundamentais, direitos individuais e os direitos sociais que vêm a reboque desses direitos individuais, né? E aí, a partir daí, a
construção nas sociedades modernas e contemporâneas, elas vão influir no modelo, inclusive o modelo econômico do mundo, né? Que até hoje predomina o capitalismo liberal, que surge nessa época, né? É uma fase de discussão exatamente dessa abertura de mercado, né? Das ideias liberais. Isso vai influenciar para nós chegarmos no final do século XVIII, início do século XIX. E aí eu já estou em 1900, olha que viagem, né? Vamos viajando aqui num avião supersônico, já estamos em 1900, o início, né, do século XX, né? E aí eu vou chamar a atenção de vocês para duas questões importantes. Primeiro, no início de 1900, você já tem vários estados no mundo, várias sociedades, vários países, cujas constituições começam a contemplar os direitos humanos, né, os direitos humanos fundamentais e os direitos sociais. A gente já tem esse modelo. Isso baseado também num modelo liberal, né, onde o capitalismo, você tinha tido já estava acontecendo a chamada Revolução Industrial, né, a indústria, a economia passa por uma transformação profunda, sai daquele modelo artesanal que vinha da Idade Média, e você tem então a criação da indústria no modelo que nós temos até hoje, né? A indústria de fabricação em série, da linha de montagem, né? Surge a figura do operariado, então você tem de um lado o capital, o industrial de outro, o operário, toda essa discussão sobre esses direitos do operário, tudo isso a gente já tem aí no início do século XX posto, né? E eu destaco para vocês, eu sempre destaco, né, duas constituições que foram importantes nesse período, nesse início dos anos de 1900, que são as constituições mexicanas, né, de 17 e a Constituição de Weimar, na Alemanha, que são constituições que, digamos assim, evoluem bastante no que diz respeito à postulação, à formulação da liberdade e também dos direitos humanos. Nos anos de 1900, no início do século XX, com a evolução do capitalismo, com a Revolução Industrial, surgem, evidentemente, novos conflitos, né? E, principalmente, duas questões que permeiam até hoje. A primeira é relativa à distribuição de renda, né? À distribuição das riquezas. A outra questão relativa à alimentação, né? À fome, né? E a gente tinha tido aí, no final do século XVIII, aquela ideia de Malthus, né? A ideia malthusiana, né? De que a população crescia muito e que um dia ia faltar comida, ia faltar alimentos. Malthus tinha essa teoria. Isso no início dos anos do século XX já não era um fantasma, porque a tecnologia da agricultura e tal estava resolvendo esse problema. E hoje a gente não tem problema de produzir comida para o mundo todo, para toda a população, que hoje é 10, 20 vezes maior. O que a gente tem é um problema de distribuição dessa comida, que é uma discussão para uma outra dimensão, né? Mas o importante é fixar que nessa época, né, você tem aí a Constituição Mexicana de 1917, a Constituição de Weimar em 1918, e um parêntese que eu faço aqui, o tempo está correndo, vamos tentar resumir, mas um parêntese importante é o seguinte, é que juntamente com essa ideia do capital, essa ideia liberal de produção industrial e etc., surge também a ideia do socialismo, né? O socialismo que combatia a fórmula original do capitalismo, o socialismo de Marx, de Karl Marx e Engels e tantos outros, que vai nesse período de 18, embora você tivesse no Ocidente as economias evoluindo no sentido do liberalismo, do capital liberal, da economia de mercado, de outro lado você tinha movimentos socialistas, como acontece na União Soviética, né, com a Revolução Bolchevique, e, enfim, o pensamento de comunismo de Estado, isso tudo em conflito com a evolução do capitalismo. Muito bem, então, na verdade, todo esse processo do constitucionalismo que vem a partir do século XX, ele acompanha a evolução do capitalismo, a evolução do pensamento liberal, até que eu vou chegar
no processo das duas guerras, né, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, e vamos avançar nessa representação histórica para lembrar que em 1948, após a Segunda Grande Guerra, quando foi criada a Organização das Nações Unidas, você tem então o início da elaboração de documentos e tratados internacionais, já não são mais só constituições de estados em separado que tratam desse assunto, mas você tem aí uma carta internacional, um tratado internacional, e a gente destaca aqui a Carta de Direitos Humanos da ONU, de 1948, não é? Que vai então estabelecer as bases que os Estados ocidentais e os Estados signatários teriam que seguir para zelar e cuidar do respeito aos direitos humanos. Então, a Carta da ONU de 1948. E fechando esse nosso comentário histórico, eu tenho, em 1999, agora recentemente, né, você tem aí, antes do ano 2000, quer dizer, 21 anos, um tratado internacional promovido pela ONU, que destaca e que envolveu, uma declaração para as empresas, para as associações, para os entes que estavam comandando e, digamos assim, liderando o processo econômico, chamamento para que essas empresas, para que essas associações tivessem como base não somente visar o lucro e o resultado, mas também visar o atendimento aos direitos fundamentais, aos direitos humanos e a preservação do meio ambiente, que é um direito que entra no contexto das declarações de direitos a partir da constatação de que que o processo industrial estava degradando o meio ambiente e que isso precisava ser mudado, que é uma consciência de hoje. Então, meus amigos, encerramos essa nossa segunda aula, já feito esse histórico, e passaremos na próxima aula a falar especificamente dessas entidades que estão inseridas nesse título do equilíbrio societário. Até já! Olá, pessoal! Vamos à nossa terceira aula, né, da terceira aula do nosso módulo 3, da disciplina Direitos Sociais e Equilíbrio Societário, né? Fizemos na primeira etapa aí uma definição sobre direitos fundamentais, individuais e direitos sociais, não é? Tentamos explicar, eu espero que todos tenham. Evidentemente, vocês vão se aprofundar, tem que se aprofundar no estudo disso, porque não dá para a gente, em poucas aulas, exprimir e passar para vocês todos esses conceitos, né? Depois fizemos uma viagem histórica sobre a evolução desses direitos, principalmente dos direitos sociais, e os marcos históricos, constitucionais e legais que fizeram com que a sociedade fosse conquistando, né, a positivação, né, a proclamação desses direitos nas suas constituições e nas suas leis. Hoje nós temos aí um outro desafio, né? O desafio hoje, embora nós consideremos ainda importante a declaração, a proclamação dos direitos, mas é muito mais importante, é fundamental a efetivação desses direitos. Permitir que a sociedade, que já proclamou tantos direitos maravilhosos, que a sociedade possa exercê-los e que eles se efetivem para valer. Esse é um grande desafio. Esse é um desafio do Estado contemporâneo, é um desafio das democracias, dos governos e das sociedades. E nós temos que tentar melhorar isso. E um dos fatores, dos objetivos é justamente nós termos líderes, formar lideranças que tenham introjetado no seu comportamento, na sua cultura, esses valores que nós trabalhamos aqui. São esses líderes que vão modificar, por exemplo, o pensar das empresas, não é? Das sociedades, das associações, que vão influenciar para que elas possam ter um olhar não só para o lucro, não só para o resultado financeiro, mas também para a contemplação de ajudar a criar as possibilidades para que a sociedade melhore, para que nós tenhamos uma vida mais justa, mais confortável, mais feliz, por que não dizer assim? Então, como bem afirmaram alguns autores, e eu cito aqui o Norberto Bobbio, né, o Ronald Dworkin e tantos outros pensadores do século XX, que disseram que é tempo de efetivar, de possibilitar a maioria dos povos a exercer esses maravilhosos direitos pelos quais lutamos e positivamos em nossas constituições e leis pelo mundo afora, né?
Então, definidos esses direitos, nós precisamos entender que o aprofundamento desses conceitos é essencial para que nós consigamos efetivamente tornar realidade tudo isso que está escrito, tudo isso que é tão bonito. A nossa aula número 3, então, ela vai já entrar no tema do equilíbrio societário através de um olhar sobre as nossas organizações e corporações, que foram, ao longo das últimas 4 décadas, se formando a partir da proclamação de princípios e direitos. Eu estou citando aqui 4, 5 décadas porque eu gosto de pontuar no que diz respeito a essa discussão hoje, essa discussão contemporânea sobre o comportamento das empresas, das corporações, das sociedades, das associações, né, do capitalismo liberal. Esse posicionamento com a cobrança ou com a colocação de alguns dilemas, ele tem 4, 5 anos, é pós-guerra, pós a Segunda Guerra Mundial, 4, 5 décadas, melhor dizendo. Não é? Mas nós temos, nesse período, proclamamos alguns princípios, não é? Como, por exemplo, o princípio da liberdade de associação, que na Constituição brasileira está lá no artigo 5º, como o princípio e o direito à liberdade econômica. A liberdade econômica é um direito, um princípio jurídico que está lá no artigo 170 da Constituição brasileira. Né? O princípio da livre iniciativa está no artigo 1º da Constituição. Não é? Mas, e o princípio, por exemplo, da solidariedade e da subsidiariedade, que andam juntos. Não é? Então, esse conjunto, essa principiologia, esses direitos, leva-nos a destacar, não é? Digamos assim, algumas premissas que nós temos que considerar quando nós falamos sobre a atuação das empresas, a atuação das corporações, a atuação das associações, não é? Principalmente no que diz respeito às suas disposições estatutárias e constitutivas. Não é? Isso é fundamental. Se nós não mudarmos, se nós não tivermos como a sociedade interferir na construção ou na revisão desses estatutos, dessas constituições, das entidades que operam, principalmente no setor econômico, a gente não vai mudar muito a realidade. Então, formar líderes, formar gestores que possam, através do reconhecimento desses direitos da sociedade, mudar esses estatutos, não é? Mexer na forma como essas instituições estão se organizando, não é isso? Muito bem. Então, esses objetivos, dentro dessas associações, dessas empresas, vamos usar a palavra empresas, né? O principal objetivo é o lucro, obviamente, né? A finalidade lucrativa, ela é a mola mestra do sistema capitalista e da chamada economia de mercado. E num segundo patamar, você tem lá entidades com fins sociais, assistenciais, religiosos, políticos, etc. Mas a finalidade lucrativa é a principal, né? E é aquela que para a qual nós voltamos os nossos olhares nessa nossa abordagem aqui sobre o equilíbrio societário, né? Então, a partir da consagração da liberdade da associação, da liberdade econômica e da livre iniciativa, como as principais ferramentas básicas para o desenvolvimento econômico, a produção e a distribuição de riqueza ao longo do tempo, né, os países foram criando seus regimes de normas, as quais têm como objetivo exercer um certo controle sobre a atividade econômica. Quer dizer, nós falamos em liberdade, mas essa liberdade é relativa, ela não é absoluta. De modo que em graus maiores, como em economias mais fechadas, né, como é o caso, mais controladas, como é o caso do Brasil, o Brasil não tem uma economia totalmente aberta. Nós temos muita legislação que controla, inclusive, algumas até de origem constitucional. Né? E tem economias fechadas, como é o caso da China comunista, né? O próprio caso da antiga União Soviética, o uso de Rússia. Mas, num grau menor, existe também legislações e sistemas de controle nas economias mais abertas, como é o caso dos Estados Unidos da América. Talvez o melhor exemplo de uma economia aberta que nós temos no mundo, né? Então, com o controle legal, em tese, teria a sociedade, né, com esse sistema de normas
e leis, teria a sociedade, no mundo dos negócios, o mundo dos negócios e os governos, uma maior transparência quanto às finalidades e ações dessas corporações, né? Criando condições de controle, condições de uma melhor tributação. O tributo é uma coisa importante para a sociedade, para o Estado, né? E também, como é o caso do Brasil, esse sistema de leis visando garantir, por exemplo, a proteção ao trabalho. O Brasil tem uma legislação trabalhista bem contundente, né? Uma legislação trabalhista que até é muito criticada por muitos e por outros países, mas que é uma cultura já do Brasil, né? A proteção às relações de trabalho, a proteção dos empregados, a relação de trabalho. Muito bem. Então, além desse arcabouço de leis e constituições e normas constitucionais e leis ordinárias ou infraconstitucionais que controlam ou procuram controlar, variando de país para país, a ação dessas instituições, dessas empresas, a gente também tem o Poder Judiciário, né? No Brasil, a Constituição consagra, né, o princípio de acesso universal à justiça. Então, qualquer um, pessoa física ou jurídica, se tiver uma querela qualquer, né, uma pretensão qualquer não atendida, enfim, um conflito, poderá e pode recorrer ao Poder Judiciário, né? E o Poder Judiciário está lá e tem sido, aliás, no Brasil, também a crítica, eu mesmo sou um crítico ao excesso de judicialização das demandas no Brasil. Hoje tudo vai para a justiça, nós estamos vivendo um momento em que a sociedade tem muita dificuldade de resolver suas questões de modo privado ou usando as instituições que nós temos. No passado já foi mais fácil, hoje tudo acaba nos tribunais. Isso acaba não sendo muito bom. Mas no que diz respeito às empresas, não é, a atuação do chamado poder econômico, né, das corporações, enfim, das sociedades, existe uma dupla dimensão aqui no que diz respeito à atuação do Poder Judiciário, que eu faço questão de destacar. Uma é a seguinte: quando a questão envolve uma empresa e um particular, uma pessoa física, ou são questões relativas a contratos, relações comerciais, direito do consumidor e tal, etc., ou quando envolve também empresas e Estado, né, e poder público, isso é levado ao Poder Judiciário e a gente tem uma vasta jurisprudência sobre decisões relativas a esses conflitos, né? Mas, por outro lado, as empresas, na sua intimidade, na sua dimensão interna corporis, as questões estatutárias, as questões de controle societário, né, elas são resolvidas internamente e não costumam repercutir muito para a apreciação do Poder Judiciário. Até porque essas empresas adotam muito os meios privados de solução de conflitos, como a mediação, né, que é um dos utilizados, e também formas, enfim, particulares, privadas, de solução de conflitos, né? Isso é muito utilizado pelas empresas porque são mais ágeis e guardam também mais sigilo, né, sobre essas decisões. Então, a mediação e a arbitragem, termo que eu não me lembrava ainda há pouco, a arbitragem é muito utilizada por essas empresas para resolver questões internas. E é justamente sobre esse equilíbrio societário, sobre essas questões internas, que a gente procura tratar aqui. Quer dizer, a ideia é de que, como não tem uma jurisprudência no Brasil muito rica no que diz respeito aos objetos dessas sociedades, a forma como elas se organizam e o que elas cobram dos seus dirigentes, né, dos seus líderes, não é? Isso é uma coisa que a sociedade não tem muito controle e é difícil de controlar, até porque você esbarra no problema da liberdade de associação, não é? da livre iniciativa. Quer dizer, quais seriam as formas para resolver essa questão? Qual seria a forma para que nós tivéssemos instituições, empresas, cujos estatutos, cujas constituições fossem mais democráticas, digamos assim, não é? No sentido de, inclusive, respeito não somente à finalidade lucrativa, mas também
a contribuir para que a sociedade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, a distribuição de renda, a manutenção do meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Isso tudo entendemos que é e se dá através da formação de lideranças com esses conceitos. Essa é a base de tudo, né? A formação ética dessas mulheres e desses homens que vão... Porque, afinal de contas, gente, as empresas, tudo isso que nós estamos falando aqui, Estado, empresa, associação, isso tudo está no mundo abstrato, né? Isso tudo é abstrato. Concreto, elas se concretizam. Quando que uma empresa se concretiza? Quando que ela sai da dimensão abstrata para o concreto? Quando coloca pessoas lá. Quando pessoas começam a fazer e executar aquilo que está ali, é ali que ela se materializa. Então, na sua materialização, nós precisamos ter realmente pessoas bem formadas, que tenham uma visão moderna, contemporânea, avançada, né? Quem sabe até um pouco de vanguarda, para que a gente possa, então, melhorar a estrutura dessas empresas. O Brasil, por exemplo, tem muita legislação. Nós temos aqui, por exemplo, a Lei de Sociedades Anônimas, nós temos a Lei de Empresas de Capital Limitado, de pequenas e médias empresas, né? Existem órgãos de controle e fiscalização, como, por exemplo, o CAD, né? Que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Nós temos a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e alguns outros, quer dizer, são leis e normas, algumas de direito positivo, outras orgânicas, mas também positivadas em regulamentos, que procuram controlar, de certa maneira. Eu não gosto muito dessa palavra controle, mas é a que nos ocorre aqui, né? Quer dizer, controlar, poder fiscalizar melhor e transformar um pouco a ideia que essas empresas utilizam como base das suas ações na sociedade, porque hoje os reclamos, eles são muito grandes, né? Muito bem, então eu gostaria de colocar aqui para vocês, nessa fase já partindo para a metade, final da nossa aula, alguns dilemas que nós temos hoje, que devemos considerar no que diz respeito à formação dessas empresas, dessas associações, e que tem interferência direta no comportamento social e no progresso, na produção de riquezas e etc. O primeiro é o seguinte: parece-nos, eu acho que é correto para nós afirmar que a economia capitalista e de mercado, ela produz riquezas, desenvolvimento científico, tecnológico, até porque nós não inventamos nada melhor. Então, o sistema capitalista está aí e veio para ficar. Mas o segundo dilema, aí sim já um dilema, estaria essa riqueza chegando a um razoável percentual da humanidade? Não nos parece, né? Os números mundiais não indicam isso, muito pelo contrário, né? Terceira, a distribuição de renda ainda é uma questão a ser colocada como de responsabilidade do capitalismo? Ou seria dos governos? Ou de ambos? Quarto, o crescimento da pobreza e da destruição do meio ambiente pode afetar a sobrevivência do modelo capitalista atual? Então, vejam, essas são as bases de discussão hoje que estão levando realmente o empresariado a refletir sobre isso. Como devem ser, o que devem conter os nossos estatutos, não é? O que nós temos que contemplar, não é? O que nós temos que discutir. Será que nós temos que começar a ouvir mais as minorias nessas composições acionárias, reconhecer o direito das minorias, não é? Será que nós precisamos rever a nossa forma de atuar no mercado, reduzir as nossas margens para investir um pouco mais na manutenção desses mercados, né, de termos uma sociedade com pessoas sadias? Então é certo que hoje essas questões afetam sim diretamente a forma como as empresas estão constituídas, né? Então há um intenso movimento, eu repito, nesse meio, com vistas a mudanças, né? Por exemplo, como eu já citei aqui, mudança no sistema de controle acionário e societário, onde tradicionalmente muitos eram muito concentrados, né? Abrindo dispositivos de aumento de poder aos acionistas e cotistas minoritários, que eu já citei aqui, mudança nos mecanismos de responsabilização dos seus controladores e gestores, nos casos de administração temerária ou ilícita, não é? Estabelecendo regras claras sobre sua atuação.
Nunca se falou tanto numa ética empresarial no mundo como hoje. Você já deve ter ouvido a expressão compliance, né? As técnicas de compliance, treinamento de compliance. O que é isso? O que é o compliance? Na verdade, o compliance é uma adequação do comportamento das pessoas que integram essas corporações, essas empresas, é treinar essas pessoas para respeitarem regras e ética. Quer dizer, é você criar um ambiente onde a questão ética e o respeito às regras e às leis seja o vetor principal da ação dessas pessoas. Para isso é o compliance, para esse tipo de treinamento e mais, também para influenciar na criação de regras, a implantação de regras novas, não é? Então, outra questão importante que está sendo discutida hoje é de respeito à responsabilidade social do capital. Né? Em qual medida, em que extensão, como estabelecer relações do capital privado com os entes públicos, por exemplo, dentro de padrões éticos positivos. Né? Então, e finalmente, como garantir que a empresa mantenha firme e pujante sua finalidade lucrativa, mas ao mesmo tempo com uma prática no mercado dentro de padrões éticos, com respeito à livre concorrência, aos reclamos da sociedade contemporânea, que deseja, meus amigos, o que nós queremos, na verdade? Progredir e usufruir das maravilhas do desenvolvimento, não é? Mas com qualidade e sustentabilidade. Então, já ouviram falar, por exemplo, eu citei agora ainda há pouco, o compliance, tem também agora um conceito novo chamado ESG, né? Environmental, Social and Governance. Olha que bonita essa expressão em inglês, mas em português quer dizer ambiental, social e de governança, né? O chamado ESG, né? Que foi criado como uma matéria para avaliar o desempenho das empresas nessa conjuntura. É um enquadramento, né? Digamos assim, é o surgimento de uma norma, como tem norma DIN, agora você tem a norma ESG, que estabelece se aquela empresa ela produz e ela trabalha, ela atua no mercado, cuidando do meio ambiente, cuidando da questão social, preocupando-se com a questão social e com a questão da governança, né, de como ela se estrutura. Então, gente, na parte final, né, dessa nossa aula, né, é tão ruim falar em final, está tão gostoso esse bate-papo aqui, embora eu não estou vendo vocês como normalmente eu vejo em sala de aula, mas eu imagino que vocês estão todos aí, né? São mais de 180 inscrições nessa primeira etapa do nosso curso. Eu quero trazer aqui para vocês o testemunho, eu achei que seria muito importante trazer o testemunho de uma pessoa, de um executivo, né? Um líder contemporâneo, né? Um jovem líder, um premiado e destacado executivo de uma empresa aqui do Brasil, pessoa que está no olho do furacão, né? Um executivo que está ali convivendo com essa realidade que nós expomos aqui, e ele vai dar um testemunho para nós aqui da atuação dele na empresa, né? Nessa etapa final da nossa aula. O nome dele é Alexandre Bassanese, é CEO, diretor-geral da Air Liquide do Brasil, filial de uma multinacional, e a quem eu fiz a seguinte pergunta, não é? Alexandre, na sua visão, quais os principais desafios e respectivas ações nessa difícil tarefa de motivar as empresas em satisfazer as expectativas dos sócios, né, que é o lucro, mas ao mesmo tempo, diante do dilema entre obter resultado e contribuir para a construção de um ambiente social e mais humano e saudável, né? Vejamos o que ele respondeu. Olá, pessoal. A minha saudação a todos os inscritos no curso de pós-graduação de desenvolvimento de liderança, ao Lions International, a todas as instituições universitárias que participam, em especial ao Dr. Henry Davi Grazinoli, que me fez esse honroso convite para estar aqui hoje com vocês, debatendo esse tema tão contemporâneo e tão relevante. Meu nome é Alexandre Augusto Bassanese, sou diretor-geral da Air Liquide Brasil. A Air Liquide é uma multinacional francesa, fundada em 1902 e líder em gases industriais, medicinais, serviços e tecnologia.
Eu sou formado em Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e com cursos de especialização na London Business School e na China Europe International Business School. Então hoje a gente está aqui para debater como é que a gente equilibra os interesses do acionista, do sócio, em relação aos resultados operacionais e ao resultado financeiro, e como é que a gente, ao mesmo tempo, tem organizações que são mais responsáveis do ponto de vista social e ambiental. Acho que a boa notícia aqui é que está ocorrendo uma convergência entre os interesses. Então, o tema mais debatido, e que assim como eu, vocês devem estar lendo isso todos os dias, que é o ESG, de Environment, Social and Governance, que é meio ambiente, social e governança. Então, as empresas têm estabelecido metas claras de onde elas querem estar em 2030, 2035 e também em 2050, 2060. Em relação ao meio ambiente, a gente nota as empresas fazendo compromissos de se tornarem carbono neutro em 2050, 2060, as empresas diminuírem de maneira significativa a emissão de resíduos por elas produzidos. Com relação à parte social, a gente nota as empresas assumindo também compromissos de como é que eu torno o meu negócio mais responsável do ponto de vista social. Então, é como é que eu retribuo para a sociedade, e aí cada empresa tem decidido por estratégias diferentes, empresas assumindo compromissos em relação a investimentos na educação, outras empresas assumindo investimentos na área de saúde, outras empresas dizendo como é que eu contribuo para a eliminação da pobreza, e com relação à governança, como é que eu estabeleço processos robustos, eficientes, de maneira a assegurar que o negócio seja sustentável no longo prazo, em conformidade regulatória, em conformidade com as leis e em conformidade com os interesses dos acionistas. Então isso é uma boa notícia e sem dúvida nenhuma a gente vai ver uma grande transformação ao longo dos próximos anos nesse sentido. De fato, as empresas contribuindo de maneira significativa para a gente ter, né, um planeta que seja sustentável, que a gente deixe um legado para as futuras gerações. Do ponto de vista aqui da Air Liquide, o que a gente tem feito em relação a esses três pilares? Acho que antes disso por que as empresas estão fazendo isso, né? O que tem levado as empresas a assumirem essas metas e essa mudança de comportamento? Isso tem vindo dos consumidores, ou seja, no futuro os consumidores não vão querer consumir produtos de empresas que não sejam responsáveis com o meio ambiente, que não sejam responsáveis com a sociedade, que não cumpram com as leis e regulamentos dos países onde elas atuam. Então, isso tem uma influência muito forte. Se eu quero que o meu negócio perpetue, eu preciso continuar atendendo quais são as necessidades dos meus clientes, mas também o que vai influenciar a tomada de decisão dos nossos clientes e dos consumidores em relação aos nossos produtos. E sem dúvida nenhuma, esses três fatores, meio ambiente, social e governança, vão ter influência nesse processo de tomada de decisão. Então, com base nisso, o que as empresas têm feito? Então, dando exemplos práticos, né, do que a gente tem feito, então a gente produz gases industriais medicinais, e aqui é como é que eu produzo de maneira mais sustentável, de maneira mais verde, os nossos produtos. Então a gente, por exemplo, já firmou contratos para comprar de energia renovável, então energia solar, energia eólica, de maneira que a gente possa produzir os nossos produtos de maneira verde. E eu entrego esse produto para os nossos clientes, que também vão poder produzir de maneira
verde. Um outro exemplo, a gente produz um gás que se chama óxido nitroso, que também tem quando liberado na atmosfera, também é um gás de efeito estufa, e a gente implementou um programa de recuperação do resíduo desses gases nos cilindros dos nossos clientes. Então, eu recupero esse gás, reprocesso e reenvaso para os nossos clientes, evitando ao máximo que esses gases sejam eliminados na atmosfera. Do ponto de vista social, por exemplo, a gente tem uma atividade de saúde muito grande, onde a gente atende ao redor do mundo mais de 1,5 milhão de pacientes em domicílio. E aqui a grande questão é como é que eu torno o acesso à saúde, o acesso dos pacientes, portadores de doenças crônicas que precisam ter acesso aos nossos produtos e aos nossos serviços de maneira mais ampla. Como é que eu dou acessibilidade para que mais e mais cidadãos nessas condições possam tratar as suas doenças crônicas. Então isso tem sido muito debatido, sem dúvida nenhuma o digital, por exemplo, a digitalização da saúde pode contribuir muito para aumentar essa acessibilidade no futuro. E do ponto de vista de governança, é assegurar que nós temos processos robustos, eficientes, comitês de conformidade industrial, de conformidade regulatória, para se assegurar de que a conduta da empresa está correta e que os interesses dos acionistas e da sociedade de maneira geral estão sendo preservados. Sem dúvida nenhuma, as empresas que seguirem esse caminho e conseguirem entregar nas suas metas, vai ter perenidade, vai ter um negócio sustentável no longo prazo. E só para encerrar, tudo isso não vai ser possível se a gente não envolver os nossos colaboradores. Não são os CEOs das empresas, não são os dirigentes das empresas que vão encontrar soluções para todos os desafios que nós temos. Então é fundamental o envolvimento e a participação de todos os colaboradores em propor soluções para os problemas e os desafios que nós temos. Se a gente fizer esse movimento, nós vamos, sem dúvida nenhuma, fazer a mobilização da inteligência que nós temos dentro das nossas organizações e vamos conseguir propor soluções muito melhores para a sociedade e para os nossos negócios. Desculpa, o tempo é curto, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Espero que o meu testemunho, o meu depoimento aqui tenha sido válido e tenha contribuído para a discussão do tema. E um prazer estar aqui. Obrigado, Dr. Henry, e obrigado novamente ao Lions International e às instituições universitárias que participam. E um bom curso a todos. Meu muito obrigado. Retomando aqui a nossa aula, vejam que o Alexandre dá um testemunho importante, Como eu disse, é alguém que está no olho do furacão, Ele está aí vivendo essa problemática, que é uma tarefa difícil, A gente conclui dizendo o seguinte, meus amigos, não existem respostas prontas para a solução dessas crises. São muitos os caminhos que devem ser trilhados para se atingir esses objetivos, No âmbito aqui da nossa proposta, nessa pós-graduação, a ênfase é no sentido de capacitar, de formar líderes que tenham consciência desses dilemas, e que possam, vamos dizer assim, criar a capacidade de influenciar o pensamento dentro das corporações para que a conquista de novas posturas e de novas configurações empresariais interfiram de forma decisiva para a solução, ou pelo menos para a diminuição dessa problemática, trazendo aí índices suportáveis, razoáveis, redução da pobreza, preservação do meio ambiente e etc. Então, são os líderes que nós queremos formar, com L maiúsculo, aqueles com cultura e conhecimento e iniciativa. E aí eu vou fechar me valendo de um conceito de Napoleão Hill, que diz o seguinte, abre aspas, liderança é algo
que podemos adquirir, pois não nasce espontaneamente. Para isso é necessário preparação, trabalho e principalmente iniciativa, pois todo grande líder é dotado de elevada capacidade de iniciativa. Com isso, eu encerro por aqui minha participação nessa etapa, agradeço a paciência de vocês, alunos, da coordenação do curso, e me coloco à disposição para esclarecer eventuais dúvidas ou coisa que o valha. Um grande abraço a todos vocês.